Começa agora a videoaula Fundamentos da Aprendizagem. O que significa aprender? O que é aprendizagem? Quais são e como se estruturam as teorias contemporâneas da aprendizagem? Essas e outras questões fundamentam a interação nesta videoaula, porque aqui no MP Goa a ação é comunicativa. Essa dinâmica de interação e reflexão que se estabelece entre atores quando estes se envolvem em processos educativos, seja na educação formal ou não formal, pode demandar evolução cognitiva, estágios da consciência, autonomia nas formas de pensar, emancipação como sujeito social. Nesse aspecto, todo o processo que sintetiza as conquistas cognitivas do sujeito cognoscente, refletindo sobre o conhecimento, denomina-se aprendizagem. Seja como processo ativo sobre ideias, seja construindo conceitos, seja como sinapses nervosas que se estabelecem nos neurônios cerebrais, a aprendizagem é um fenômeno natural daquele que se coloca na condição de aprendente. Sendo assim, várias são as correntes, os modelos ou os fundamentos teóricos que buscam estruturar ou explicar como a aprendizagem é elaborada nas plataformas mentais, sociais e culturais pelo sujeito aprendente. Dois autores e seus referentes legados teóricos destacam-se sobre a aprendizagem, tanto em educação quanto em psicologia: Jean Piaget e Lev Vygotsky. No entanto, outras perspectivas teóricas também ganham destaque na atualidade, o que passaremos a discutir a partir de agora. Participando hoje da videoaula sobre Fundamentos da Aprendizagem, recebemos a doutora Estela Maria Lima Gaspar de Oliveira, professora do curso de Pedagogia Presencial e à Distância e pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Formação e Profissionalização Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. Professora Estela, seja muito bem-vinda a esta videoaula. Que perspectivas teóricas sobre a aprendizagem a senhora destacaria como importantes na contemporaneidade? Professor, um prazer estar aqui. Olá, alunos. Respondendo à pergunta, à questão, nós poderíamos elencar as teorias cognitivistas, interacionistas, social, sistêmica e cibernética. Professora, quais os campos da ciência que contribuem, direto ou indiretamente, para os fundamentos teóricos importantes sobre a aprendizagem? Como é muito amplo o campo de conhecimento que se abriu a partir das pesquisas, dos avanços das correntes teóricas, podemos citar a biologia, a neurologia, a psicopedagogia, a física, a psicologia, por determinados movimentos que são tantas possibilidades que ficamos com uma certa incerteza no que concerne a opção por um modo, por uma teoria que fundamente nossas práticas educativas, pedagógicas e psicológicas. Então, pensamos que na trajetória profissional
é preciso que sejam evidenciadas práticas teóricas que se configurem em novas modalidades de compreensão e representação dos significados dos textos e leituras pedagógicas que nos rodeiam. Então, nessa linha de pensamento, o tempo histórico precisa ser incluído nas nossas construções de conhecimento, tais como as novas tecnologias da comunicação e informação, a interdisciplinaridade dos conhecimentos pedagógicos e humanos. Então, neste sentido, podemos perceber a necessidade em compreender os processos de aprendizagem que, ao realizarem-se, não devem ser compreendidos como frutos de junções de conhecimentos, e sim como, segundo Gatti, construções integradas de novas formas de olhar os fenômenos já transformados, abordando a compreensão do que se processa. Então, nesse universo onde nos situamos, não somos apenas razão, mas também intuição, sensação, emoção e sentimentos. O que significa dizer que precisamos buscar e vivenciar nossa inteireza humana. Morin nos estimula para encontrar caminhos que exigem um olhar mais amplo para a múltipla dimensionalidade humana, que nos ajude a melhor compreender a realidade sistêmica e complexa, conforme aponta em seus estudos. No autor reconhecemos que o desenvolvimento do pensar complexo busca a perspectiva inter- e transdisciplinar do desenvolvimento da condição humana. Para o autor, é complexo aquilo que não pode se resumir, uma palavra mestra, originalmente complexos, o que tece em conjunto, e que responde ao verbo latino complexere, abraçar. Nem sempre tem sido facilmente assimilado pelos profissionais da educação, pelo fato de que nossa formação educativa sempre nos ensinou a separar os objetos e seus contextos, a dividir a realidade em compartimentos, o que tem tornado a nossa prática pedagógica distante do tecer o conhecimento em conjunto. Partindo da perspectiva do pensamento complexo, entendemos que o educador deve integrar o desejo de ser e saber, valorizando as singularidades humanas. Assim, a prática educativa implica para os professores em formação, quanto em atuação, saber lidar com as incertezas, ambiguidades e imprevisibilidades das situações grupais. Então, fica evidente para nós que o saber da condição humana reveste-se de uma enorme importância destes conhecimentos. Professora Estela, o que significa ensinar com base nessas teorias? Ou seja, na teoria cognitivista, na interacionista social, na sistêmica e na cibernética. Acreditamos ser possível trabalhar na sala de aula uma didática que esteja baseada em conhecimentos que valorizem o universo subjetivo dos seres humanos, com base em teorias que sustentem essa concepção nas diferentes dimensões presentes nas pedagogias, nas práticas pedagógicas. É preciso inserir no debate, na pesquisa acadêmica, aportes teóricos promotores de estratégias de aprendizagens emancipatórias. A partir dos estudos de Jean Piaget, na teoria cognitivista, podemos ressaltar as ideias de interação social. No seu pressuposto teórico, destacam-se as alternativas metodológicas necessárias à inovação das práticas de ensino e instrumentos favoráveis às modificações na estrutura cognitiva dos aprendentes. Para o referido teórico, os aprendentes experimentam de modo direto o mundo social e físico, e assim os seus esquemas mentais se constituem a partir destas experimentações. Vygotsky, por sua vez, defendia que nossas interações são mediadas por ferramentas simbólicas proporcionadas pela cultura. O desafio em trabalhar com as teorias inovadoras diz respeito à concepção de uma educação compatível com o contexto atual, com profissionais capazes de fazer frente às novas demandas que se impõem nessa direção. Então, faz-se necessário introduzir o pensamento sistêmico, ou da complexidade, em Edgar Morin. Ao se pensar o educador à luz dessa abordagem,
implica uma mudança paradigmática na educação, a partir da qual os diferentes sistemas, professor, alunos, famílias, entre outros, passam a ser envolvidos na possibilidade de tocar e de ser tocado pela experiência compartilhada. O educador e seu mundo profissional interatuam, formando uma teia de relações, de sistemas de símbolos, com sua estrutura particular de significados. Destacamos que todas as interações envolvem também os sentimentos, os desejos, as emoções, e que estão sempre presentes na vida humana e em constante interação com os elementos externos, família, meio social. Então, o entendimento dessas bases teóricas, em consonância com o pensamento pós-moderno, decorre das ideias que podem surgir no espaço comum entre os educadores envolvidos no processo educativo, o que construímos em conhecimentos teóricos práticos com base nas teorias contemporâneas aqui destacadas, e produto de uma co-construção, o que significa o estar e fazer juntos. Vallon, na sua teoria psicogenética, define o ser humano como geneticamente social. A afetividade, na teoria, é acrescentada à sensibilidade, caracterizando o aspecto cognitivo do desenvolvimento. Então, os estudos de Vallon revelam-se de grande importância para a educação. É uma proposta que privilegia, na sua teoria, o reconhecimento da pessoa completa, o que implica a necessidade de uma prática pedagógica que dê conta dos aspectos intelectual, afetivo e psicomotor integrados, fazendo com que o espaço educativo se torne um lugar de desenvolvimento da pessoa. Professora Estela, como é possível a educação bancária ou práticas de ensino tradicionais ou conservadoras produzirem bons resultados? Respondendo a essa questão muito interessante, podemos dizer que cabe ao educador buscar superar, né, essas práticas, essas referências que sustentem uma visão de mundo, né, que ela precisa favorecer toda essa prática, o conhecer, favorecer o saber, ao aprender e ao próprio ensinar. Então, cabe ao educador atual vivenciar buscas por novas possibilidades de pensar e agir, criando novas formas de interagir com o espaço educativo. Maneiras capazes de fazer com que seus alunos possam estabelecer pontes e conexões que lhes permitam entrar em contato com novas e atualizadas informações, compreendê-las fazendo elos com conhecimentos anteriores e o que é de fundamental, que superem a linearidade e assumam uma forma de atuação mais alternativa e autônoma. E qual o papel da universidade diante da formação de educar, reconstruindo o conhecimento teórico? Bom, respondendo a essa questão, podemos dizer que o que vem a ser educar, não é? É uma concepção importante de se pensar. Então, com base na reconstrução dos saberes teóricos, fazer uso de estratégias para uma ação independente e autônoma. Estudar sempre, buscando em teóricos da aprendizagem novos modos de pensar, de interagir com o conhecimento, estudando, por exemplo, a importância das teorias cognitivistas, cuja investigação no processo de evolução do pensamento e visão construtivista do erro, como um processo importante na construção cognitiva, trazem um enfoque importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Ser capaz de promover espaços para relações multidimensionais, repletos de afetos e desejos, de vontades e sonhos, de imagens e autopercepção. Ressaltamos que o educador do presente necessita perceber-se como um ser que, em construção, é inacabado e, por isso mesmo,
Em processo de mudança, trata-se de buscar uma pedagogia articulada, onde as diferentes dimensões humanas possam ganhar espaços de um trabalho articulado com as atitudes, com os processos sociais e suas práticas. Enfim, onde seja possível atuar com a dialética e a dialogicidade sobre a diversidade política, ética e da inclusão. Professora Estela, como é possível pensar a prática pedagógica articuladora a partir das teorias cognitivistas? A princípio, distinguiremos várias correntes ao mesmo tempo, reduzindo sua análise. Então, a psicologia genético-cognitivista, nós temos Piaget, psicologia genético-dialética, Vygotsky e Vallon. Vamos trazer para melhor entendimento os três teóricos referência nas abordagens destacadas por nós. Para isso, recorreremos às construções teóricas da abordagem interacionista social, os pressupostos piagetianos e a abordagem valloniana, com um enfoque biopsicossocial. As dimensões teóricas interacionistas são norteadoras das práticas pedagógicas, que permitem ao aprendente ser sujeito de sua aprendizagem, atuando de modo inteligente em busca da compreensão do mundo que o rodeia, criando e coordenando relações entre acontecimentos e objetos com os quais interage. As interações sociais criadas por nós em torno de conhecimentos, nós podemos dizer que estes são espaços de ensinar e aprender, envolvendo as dimensões cognitivas, afetivas, sociais e motoras. Henri Vallon dedicou-se ao estudo do desenvolvimento humano e principalmente a emoção, considerada para ele inerente ao ser humano em toda a formação da pessoa. Os estudos de Vallon destacam o movimento, a psicomotricidade e a expressão infantil, que se manifestam por meio de uma atividade muscular, tanto em seu aspecto crônico ou cinético, movimento, quanto em seu aspecto variado, em estados de tensões musculares, tônus. Na educação, Jean Piaget tem sua teoria definida como interacionista construtivista e tem por princípio compreender como se dá o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Para ele, as interações com o meio são de fundamental importância no processo de construção do conhecimento, que o aprendente constrói na realidade sobre a qual atua, produzindo transformações e não se limitando a copiá-las. Vygotsky enfoca na abordagem interacionista social, nas relações sociais, o mecanismo de construção do conhecimento. Sua preocupação foi com a formação social da mente, com a linguagem e a formação de conceitos, com o pensamento em diferentes culturas, com relação ao sujeito, ambiente e trabalho, com os signos criados pelo homem, com a estimulação interna e externa a partir das relações intrapessoal e interpessoal, com o cérebro humano diante da evolução histórica e com o intercâmbio social. Essa perspectiva vem mostrar que a aprendizagem ocorre entre o indivíduo e os instrumentos físicos e simbólicos de que dispõe nas relações sociais. Professora Estela, que considerações a senhora poderia nos fazer a respeito das teorias sistêmica e cibernética? Professor, como considerações finais, podemos destacar o pensar sobre os fundamentos da aprendizagem, que podem impulsionar a tomada de consciência e o controle de dificuldades. Podemos afirmar que o conhecimento é produto e produtor de novas relações passíveis de se constituírem nesse processo. Trata-se de escrever uma nova história, estabelecer novas articulações entre saberes, fortalecer espaços de curiosidade pelo ser humano e suas produções. Penso que os educadores pertencem a múltiplos contextos e trazem para a sua prática muitas referências. Lembramos uma outra perspectiva conhecida como sistêmica, aplicada à educação,
que nos permite estabelecer uma distinção entre aqueles grupos que apresentam pouca troca de informação com o meio externo e entre aqueles que a troca possibilita novos arranjos e diferentes encontros. Considero que o pensamento sistêmico, na perspectiva de Edgar Morin, representa um grande salto conceitual. O foco do ensino se volta para os sistemas humanos e suas relações, formados pelos alunos, professores, famílias, comunidade. Portanto, a direção passa a ser processo interrelacional. A teoria dos sistemas se identifica com a cibernética. Esta se interessa por todos os comportamentos possíveis. A cibernética se ocupa das transformações que ocorrem nos comportamentos do sistema e não nas possíveis causas dessas mudanças. Por fim, dependendo como vemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos, é que atuaremos como profissionais. Deixo a pergunta para vocês refletirem. Com que linha teórica você se identifica? Nossa intenção nessa videoaula é a de provocar uma reflexão sobre o fazer pedagógico, que necessitamos desvelar sobre as teorias que fazem nosso pensar. Expressando em nossas escolhas teóricas, escolhemos algumas palavras para registrar nosso encontro. Resultados exigem esforço, paciência e perseverança. Conforme percebemos na videoaula, o papel da adoção das teorias de aprendizagem pelo educador é fundamental para a prática pedagógica. Conhecimento prévio, zona de desenvolvimento proximal, sincretismo do pensamento infantil, aprendizagem significativa, dentre outros, são conceitos que se situam nas várias teorias sobre aprendizagens disponíveis. Percebemos que, embora existam distinções entre as teorias em suas formas de explicação, parece haver uma concordância que horizontaliza a perspectiva de todas. O sujeito da aprendizagem é o aluno, o aprendente, o sujeito social, que aprende por meio das relações que se estabelece com o objeto do conhecimento, nas interações com o professor e nas relações que naturalmente são empreendidas com o outro, também aprendente. Entendemos que, embora as perspectivas teóricas sejam importantes para a formação do professor e para as práticas docentes, o mais importante é suscitar no sujeito a vontade em aprender. Esta videoaula fica por aqui. No MP Go, você já sabe, a ação é comunicativa.